Sonhei novamente com Melina. Nosso encontro foi tão carregado de erotismo que eu esqueci completamente o seu conteúdo. Ao despertar, eu tive a clara sensação de que tinha sido transportado para o metrô de Moscou. Parecia inacreditável. Eu estava dentro de um dos seus belos trens, circulando pela magnífica construção do período stalinista. O mais fascinante é que eu não questionei como fui parar lá. Pouco importava se era coisa do diabo. Meu vagão corria por suas 207 estações. E meu desejo era encontrar nomes que me levassem de volta a Bessarábia, região junto à Moldávia, Transilvânia e Romênia, e as margens do Mar Negro. Esta era uma região dominada pelos russos no início do século XX, de onde vieram meus avós paternos e onde certamente eu encontraria algum Schwarzman, como eu, ou quem sabe um Schachtman, como Max. Fiquei encantado com a beleza do metrô de Moscou e os seus largos corredores de mármore, esculturas em bronze. Os russos o chamam de Palácio Subterrâneo, com suas estações que retratam a saga do povo soviético. E se houvesse um local onde a presença do diabo seria útil, teria de ser o metrô de Moscou. Nele nada é indecifrável, se você não for alfabetizado no idioma de Pushkin. Pelas figuras coladas nas paredes internas dos vagões, eu identifiquei 12 linhas de cores diferentes, sendo uma circular e 11 radiais. As mais belas e mais importantes, marcadas nos mapas em vermelho, faziam parte da linha circular. Era esta linha que rasgava o coração da cidade, irrigando com seres humanos 9 milhões a cada dia, suas mais de 200 estações. Eu desci em Mayakovskaya, a mais linda delas, construída em 1938, em Art Deco, pelo arquiteto Alexei Dushkin, com seus arcos, paredes e pisos de mármore branco e rosa, seus mosaicos de teto que retratam o cotidiano na terra dos soviets. Curiosamente, por sua profundidade de 33 metros, a estação Mayakovskaya serviu de abrigo antiaéreo na Segunda Guerra. Meu tio Josef andou por lá. Inaugurada no ano de 1952, a estação de linha marrom, de nome Koltsevaia, representava a grandeza do stalinismo. Era maravilhoso observar seus elegantes lustres de bronze, arcadas de mármore, mosaicos monumentais, colunas e teto de cor amarela, que exibiam painéis sobre as lutas pela independência e liberdade. A estação Smolenskaya é a segunda em profundidade, situando-se a 50 metros da superfície. É conhecida por sua interminável escada rolante e colunas em mármore branco, que deixam ver imagens dos soldados do Exército Vermelho. Foi quando o trem se aproximava da estação de Arbatskaya, para mim uma das mais bonitas, que escutei uma voz que parecia vinda de outro mundo. Um senhorzinho, com uma barba por fazer e vestindo um casaco grosso de lã e uma manta no pescoço que não combinavam com a versão moscovita, ofereceu-me uns vareniks que trazia numa panelinha. Os vareniks são pastéis de massa caseira, recheados com queijo e batata, uma iguaria da culinária da Ucrânia. O velho iniciou uma conversa comigo, trocando 6 vezes de idioma, até encontrar o português, e rapidamente sintonizou em meu sotaque brasileiro. Dizia que eu adoraria os vareniks feitos por sua esposa Vânia. Por educação, eu decidi provar um. E eles eram simplesmente irresistíveis. Comi outros 2 em seguida. O homem ria em voz alta, dizendo que eu logo entenderia o que ele queria dizer ao elogiar os vareniks de sua mulher. Paramos na estação de Arbatskaya. A estação é decorada com lindos candelabros e tem um teto abobadado. Foi projetada ao início dos anos 1950 para substituir uma estrada de trilhos mais antiga, destruída num bombardeio durante a Segunda Guerra. Eu dormi profundamente. Lembrava apenas da boca, sem os 2 dentes da frente do velhinho que me ofereceu os vareniks de sua esposa Vânia. Quando despertei, ele já me olhava de um jeito estranho, com o corpo estirado no assento na minha frente. Parecia o próprio Satanás, disfarçado de gente.
Não posso afirmar se foi efeito dos Varenix, mas me deu uma impressão de que seu corpo tinha se transformado. Era então metade de cima humano e metade de baixo animal. A sua pele adquiriu uma coloração vermelho-sangue e seu odor era de enxofre. Mas o pior eram as pernas, transformadas em patas que terminavam como cascos de bode. Não confie em estranhos, disse ele para mim, dando uma enorme gargalhada. Compreendi. O velhinho dos Varenix poderia ser mesmo o diabo, fantasiado de gente. Os Varenix continham um extrato de ervas que me fez voltar algumas décadas. Foi inacreditável. Eu simplesmente retornei ao tempo em que Mikhail Bulgakov escreveu O Mestre e a Margarida, no qual satirizava o stalinismo. A obra descreve a aparição do diabo em Moscou, nos anos 1930. Numa tarde, Satanás e seu séquito visitam a capital russa. Eles encontram poetas, editores, burocratas e todas as pessoas que tentam sobreviver no regime comunista. O diabo veio acompanhado por uma feiticeira nua, um homem de roupas apertadas e monóculo rachado e um gato preto, enorme. Bulgakov nunca cedeu às pressões de Stalin, que oferecia facilidades aos escritores alinhados com o regime. Suas peças, folhetins e romances eram todos censurados, e seu nome era considerado persona não grata pelos soviéticos. Na obra, ele fazia graça dos artistas que produziam arte ligada à burocracia estatal. O diabo solto em Moscou era, sem dúvida, Stalin. O escritor Salman Rushdie, que viveu por muitos anos em paradeiro desconhecido no interior da Grã-Bretanha, devido à sentença de morte que havia recebido por parte do líder da Revolução Iraniana por ter cometido o pecado de escrever a obra Versos Satânicos, comentou que O Mestre e a Margarida foi uma de suas inspirações. Bulgakov sabia que corria risco caso publicasse sua obra em vida. Por isso a escreveu em segredo. Contam que ele queimou a primeira versão por medo de punição do regime, deixando registrada a famosa frase proferida pelo diabo: "Os manuscritos não ardem". No livro, Margarida organiza um baile para os condenados ao inferno. Depois, o diabo e seus comparsas promovem uma apresentação de mágicas num teatro de Moscou. Bulgakov não perdoou ninguém. O velhinho dos Varenix me deixou sozinho no vagão de trem em Moscou. Logo em seguida, ele se transformou numa bengala que descansava junto ao assento. Mal tive tempo de olhar pela janela. Quando me dei conta, eu vi a bengala pular para fora do trem e sumir por entre os trilhos às gargalhadas. Antes de desaparecer, a bengala saltitante pediu que eu descesse na estação de Teatralnaya, que leva ao Teatro Bolshoi, Praça Vermelha e Kremlin. E que eu depois tomasse o trem até a estação Novokuznetskaya, onde teria uma surpresa para mim. A estação era uma das mais luxuosas dentre as construídas durante a Segunda Guerra. Ela exibia enormes bancos de mármore, braços esculpidos em estilo renascentista, medalhões de bronze, escudos, armas. E havia também imagens de grandes militares da história russa. Uma delas era de Alexander Nevsky, herói na luta contra os cavaleiros teutônicos no século XIII, e outra de Mikhail Kutuzov, marechal de campo das lutas contra as invasões napoleônicas no início do século XIX. Eu logo entendi porque o dragão vermelho me fez descer naquela estação. Próximo a uma das saídas, eu vi uma velha sentada no chão com uma criancinha de uns 6 anos. Ela tomava chá numa xícara de porcelana inglesa. Aquilo não combinava com ela. Eu lhe ofereci uns trocados. Ela agradeceu, fazendo sinal que deixasse as moedas num pires, ao seu lado. Quando acenei, dando-lhe adeus, a velha pediu que eu me aproximasse e sussurrou algo em latim no meu ouvido. Disse que conhecia todos os mortos da Bessarábia, inclusive os da família de meu pai. Naquela noite eu não dormi direito, despertei suado, com o peito agitado. Parado, próximo à janela do meu quarto, num hotel que eu não imaginava onde, uma criaturinha me observava com um ar de deboche. Tinha o corpo meio gente, meio animal, as pernas musculosas, peludas, os braços defeituosos e cruzados lembravam um bode. Na testa, 2 grossos cornos e a pele era vermelho escura. Ela não tinha mais de 1 metro de altura.
Olhava-me enviesado, agarrado às cortinas, parecia rir da minha vaidade com a história de buscar meus parentescos. O rabo tinha a forma de um rebenque, grudado no corpo. As coxas vinham até os joelhos e viravam patas. E os cascos eram grossos e cortados ao meio. O pior era o cheiro de enxofre. Eu já não estava no metrô de Moscou. A sensação de que eu fora transportado para outro lugar. O diabo me olhava com certo deboche ao me ver transtornado atrás de parentescos importantes. A viagem pelas estações do metrô, o diabo que virou bengala, os varenigs, a velha com a criança, tudo pode ter sido um pesadelo. O fato é que acordei e estávamos, Leonor e eu, numa elegante suíte do Hotel Le Meurice, na Rue de Rivoli, em Paris. Não me perguntem como. Naquela manhã, Leonor desceu mais cedo para uma caminhada. Quando eu entrei sozinho no restaurante, já me esperava uma taça de chá e um delicioso sonho da vovó, recheado com marmelada. Eu estranhei a iguaria tão pouco francesa, imaginei que fosse uma surpresa da minha mulher, pois se existia um doce que faria lembrar a minha infância, era o sonho da vovó, que nós comíamos no trajeto para a praia, no início dos verões. Gentileza da minha mulher, eu pensei, e segui, degustando o bolo doce às dentadas. Molhava o bolo no chá, num ritual tão simples e especial para mim. Quando Leonor retornou, eu agradeci, mas ela pareceu não entender. Não foi ela quem trouxe a minha Madeleine com chá, semelhante àquela de Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Eu não tinha a menor ideia de quem poderia ser. Realidade à parte, meu desejo era descobrir alguma consanguinidade com o resto do mundo. Era este o sentido da minha busca por um parentesco com Max. Do nada, o senhor Alexander Acunin surgiu na minha mesa. Eu não lembrava de ter marcado o encontro com ele. Talvez sim, mas o fato é que o velho exalava um odor semelhante ao velhinho dos Vareniks, que eu encontrei no metrô de Moscou. Recordei-me de Friedrich Dürrenmatt, na obra Os Físicos. Ele se referia a um dos astros do universo, Ganimedes, como uma massa de metano que fedia e pairava sobre nós. Acunin, que me perdoem, mas ele tinha o cheiro do inferno. Na mitologia grega, contudo, Ganimedes tinha um sentido completamente diferente. Era um príncipe de Troia, de grande beleza. Para levá-lo ao Olimpo, Zeus transformou-se numa águia e o raptou. Homero narra que Zeus escolheu Ganimedes para servir vinho aos deuses e depois o pôs no céu, como um astro novo na constelação de Aquários. Observem vocês que minha menção a Dürrenmatt é totalmente desnecessária. Imagino ser parte desse distúrbio psicológico que me faz incluir citações paralelas à narrativa, sem um sentido específico, apenas para atender à própria vaidade. Coisa do diabo, eu diria. Não obstante, eu estava curioso em saber em qual direção o parentesco com Max me conduziria. Afinal, ele conviveu intimamente com o grande revolucionário russo Leon Trotsky. Acunin e Melina, com seus ares quase sobrenaturais, eram as pessoas certas para me levarem, como fez Virgílio com Dante, ao inferno e ao purgatório, e Beatriz levando-me ao paraíso, como fez com o poeta na Divina Comédia. O fato é que, na companhia dos meus dois demônios, eu aproveitei para conhecer um pouco mais sobre Deus e o diabo. Este último Acunin evocava com grande maestria para estimular minha vaidade. Ele o fazia expondo de modo claro o encantamento que em mim despertava saber sobre seus parentes ilustres, como Poe, Voltaire. O russo sabia como me encantar. Noutra ocasião, ele afirmou saber, através de alguns parentes chilenos da família da minha mãe, sobre o nosso parentesco com o grande poeta Pablo Neruda. Eu fiquei enlouquecido com essa possibilidade. Eu, parente de Neruda, seria algo indescritível. O poeta era, na realidade, Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basualto e nasceu na cidade de Parral, na região central do Chile, em 1904. Neruda viveu na cidade de Temuco, ao sul, onde seu pai casou-se em segundas núpcias com Trinidad Cândia Marverde, a quem o poeta dedicou o belo poema La Madre. Quando estudante, ele conheceu uma de suas maiores influências literárias, a poeta Gabriela Mistral.
foi ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura em 1945. Esta, Akunin também jurava ser prima do meu avô Albert, da Bessarábia. De Mistral eu jamais esqueci Desolation, de 1922, com a sua poética da dor e do desespero pela perda do seu noivo, que se suicidou. Los Sonetos de la Muerte é um dos mais importantes poemas do livro. Neruda publicou seu primeiro livro, Crepusculário, e logo depois o famoso 20 Poemas de Amor e uma Canção Desesperada, um dos mais importantes da poesia contemporânea. Depois escreveu Residência em uma Terra. Em 1936, com a Guerra Civil Espanhola e o assassinato de Federico Garcia Lorca, Neruda publicou seu dramático poema Canto às Mães dos Milicianos Mortos. Lorca foi covardemente executado com um tiro na nuca pelos nacionalistas espanhóis do ditador Francisco Franco. Eu assisti a uma montagem da peça teatral Bodas de Sangue, da sua autoria, em São Paulo, anos atrás. Meu parente, Pablo Neruda, comprometeu-se com a causa da liberdade e dos direitos humanos, e seu apoio aos republicanos espanhóis resultou no seu afastamento do cargo consular que ocupava. Ele foi filiado ao Partido Comunista chileno e, por isso, foi perseguido politicamente. Em 1949, ele passa clandestinamente a Cordilheira dos Andes para chegar à Argentina e de lá fugir para a Europa. Neruda recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1971. Quando jovem, eu recitava de memória os poemas do meu parente. Não te quero, senão porque te quero, e de querer-te a não querer-te chego a de esperar-te quando não te espero. Passa meu coração do frio ao fogo. Numa noite estávamos eu e o grande psicanalista alemão Ferdinand Leiderman a namorar duas belas jovens suecas no convés de um navio. Elas, incapazes de entender sequer uma palavra do meu espanhol. O navio fazia o trajeto Buenos Aires-Montevidéu e eu recitei de Neruda: posso escrever os versos mais tristes essa noite. Escrever, por exemplo, a noite está estrelada e tiritam azuis os astros de longe. Pena não saber, na época, do meu parentesco com o grande poeta. Eu teria encantado ainda mais a bela Brita, a jovem sueca que eu conheci na viagem, cujo nome é um diminutivo de Brigita, uma homenagem a Santa Brígida da Suécia. Bom, como eu mencionei a vocês, o investigador russo sabia como poucos manipular os meus sentimentos. E o meu parentesco com Neruda fez com que eu me aproximasse ainda mais dele. Em paralelo às nossas investigações sobre Max e os meus demais laços familiares, me impressionava o conhecimento de Akunin sobre religião. Eu aproveitei para mergulhar nos textos bíblicos, em especial a criação do mundo. Melina, de sua parte, envolvia-me em viagens inacreditáveis, como se fossem delírios. Numa delas eu me vi agarrado ao pescoço da minha bela grega, transformada numa sereia de cabelos dourados. Na mitologia grega, as sereias eram metade mulher e metade peixe. Raramente, a parte peixe era substituída por um pássaro. E atraíam qualquer um. Elas habitavam uma ilha no Mediterrâneo, segundo se dizia, na costa meridional da Itália, e seduziam os homens com seu canto. Os marinheiros ficavam enlouquecidos, descuidando-se e naufragando os navios. Dizia Homero na Odisseia que o seu canto era irresistível. Odisseu resistiu, após seguir o conselho de se amarrar ao mastro do navio e mandar os marinheiros taparem os ouvidos com cera. Kafka escreveu um conto intitulado O Silêncio das Sereias, uma metáfora na qual elas emudecem, e Ulisses finge-se de surdo. O episódio mítico é reescrito com as sereias usando como arma o silêncio. Minha sereia, ou melhor, Melina Antoniades, levou-me a Biblos, cidade a nordeste de Beirute. Era de lá que vinham os primeiros papiros com os quais se escreveram os livros sagrados e que eram depois enviados à Grécia. O termo Bíblia deriva de biblos, que ganhou o sentido de rolo, que era o modo como se confeccionavam os livros feitos com papiros, desde os tempos do Egito. Melina explicou-me que a Bíblia seria a coleção dos livros sagrados do judaísmo e do cristianismo, onde se encontram as descrições sobre a criação do mundo
e os fundamentos religiosos que sempre guiaram as nossas condutas. O Antigo Testamento teria sido elaborado por sábios e religiosos até 400 a.C., enquanto o Novo Testamento surgiria 500 anos depois, no século I depois de Cristo. Os cristãos e judeus creem que o Pentateuco, como é chamado o grupo de seus primeiros 5 livros, foi escrito sob o olhar de Moisés, após o exílio dos judeus da Babilônia. No Gênesis, primeiro de todos os livros, há uma descrição de como Deus criou o mundo e o homem. Não há outro livro tão difundido como a Bíblia. Nela, o homem surge a partir do pó. Segundo Melina, imagina-se que a Bíblia não era acessível ao povo durante a Antiguidade e a Idade Média. As narrativas sobre seus personagens foram sendo construídas por repetição e oralidade. A Igreja, por séculos, não permitiu que os fiéis possuíssem exemplares da Bíblia, reservando para si a faculdade de transmitir ao povo as orientações de Deus. Em Biblos, minha Jezebel apresentou-me a um simpático e elegante senhor, de nome Raymond Alcassel, proprietário de uma das mais prestigiadas casas editoriais do Líbano. Ele me apresentou aos melhores autores da literatura árabe de nossos tempos, como Naguib Mahfouz, que foi o primeiro escritor de língua árabe a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1988. De Mahfouz eu li O Ladrão e os Cães, com o personagem Said, que roubava para fazer justiça com as próprias mãos. O livro também é uma reflexão ética sobre o mundo. Said descobre como funciona, na realidade, a sociedade egípcia em meio aos acontecimentos que abalaram o século XX. É impossível não perceber a influência de Crime e Castigo de Dostoiévski na obra de Mahfouz. A sua trilogia do Cairo foi comparada aos clássicos da literatura. O dono da editora e seu amigo Raymond dizia-se também um grande especialista na arte culinária árabe. O tempero de suas esfirras era delicioso. Melina surpreendeu-me ao dizer que, de acordo com alguns trechos contidos nos livros sagrados da antiga Palestina, Raymond e eu vínhamos de um mesmo tronco familiar. Fiquei encantado. Antes que a terceira esfirra deixasse o meu esôfago, um demônio adentrou meus pensamentos. Desta vez foi Asmodeus, um dos 7 anjos do inferno e uma das armas de Lúcifer na disputa pelo domínio do céu contra Deus, o arcanjo Miguel e os anjos bons. Os escritos judaicos chamavam Asmodeus de o rei da luxúria de Sodoma. Vocês devem se acostumar com essas súbitas aparições. O professor Sigmund Freud, que virá à baila mais adiante, na certa encontraria explicações psiquiátricas para estes fenômenos.